Boa tarde a todas e todos que estão conosco nessa semana. Boa tarde, Chico, nosso parceiro de projeto. Boa tarde, Janete, minha tocaia e colega ali do curso de Eletromecânica. Boa tarde, Clóvis, colega ali do curso de Mecânica. Sejam bem-vindos para esse nosso bate-papo. Aliás, sejam todos bem-vindos a essa conversa que tem sido um projeto agradável de conversa e de resgate de memórias de tantos e tantos servidores dentro da instituição. Então, o nome desse projeto é um projeto de extensão que se chama Resgate de Memórias do IFSU na voz dos seus servidores. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Então, boa tarde, Janete Otti, boa tarde, Janete Vieira, boa tarde, Clóvis, né, os nossos entrevistados de hoje, e já agradecendo, né, por terem aceito o nosso convite, né, e estarem contando as suas trajetórias aí, suas trajetórias de vida e as trajetórias do IFSU. E uma boa tarde também a todos que nos assistem, né? Boa tarde a todos. Boa tarde ao professor Chico, à professora Janete, que foi minha professora, né? E ao meu colega de aula e também meu colega de trabalho, professor Clóvis. Uma boa tarde e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, boa tarde, Janete, boa tarde, Brongar, Janete Vieira, a todos que nos acompanham, né? E já agradecendo a oportunidade, né, gente? A gente ficou feliz aí com o convite, com a lembrança, para termos esses momentos aí de resgate de tantas histórias e de tantas memórias da nossa instituição. Então, para começo de conversa, vamos conhecer com quem a gente está falando. Então, aqui a gente combinou, né? Como essa semana nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que primeiro a Janete a Vieira vai começar falando, depois o Clóvis também vai falar as colocações dele. Então, a gente quer saber quem vocês são como pessoa. Então, a Janete pode se apresentar e depois o Clóvis. Então, pessoal, eu vou me apresentar. Eu sou Janete Viegas Vieira, tá? Sou professora do curso de Eletromecânica, né? E tenho 2 filhos, sou casada, tenho 2 filhos. Tenho a Lalesca, de 27 anos, e tenho o Moisés, de 11 anos, tá? O meu marido se chama Cantarelli, certo? E nós somos do interior, né? O meu marido do Morredondo, eu sou da Cascata, e moramos já há um bom tempo em Pelotas, né? Acho que era isso. Se faltou alguma outra coisa, Janete, por favor, me avise. Então, eu sou o Clóvis Schuster, professor do curso de Mecânica. Eu sou natural de Arroio Grande, tá? Eu sou casado com a Cássia, que a maioria dos colegas, ou muitos dos colegas, conhecem da época da Caixa Econômica, né? Eu tenho 2 filhas, né? Tenho uma neta, né? Maravilhosa, de 4 anos de idade. Eu nasci, então, lá no interior de Arroio Grande. Meus pais tinham uma pequena propriedade rural lá. Meu pai se chamava José Rui, ele já é falecido há algum tempo. A minha mãe se chama Maria Inês, ela tem 81 anos de idade, está lá na sala, ela e a Cássia estão lá na sala acompanhando, né? E eu tenho 51 anos de idade. Acho que para a gente começar é por aí. Então, né, já que vocês se apresentaram aí, agora vamos contar um pouco da trajetória acadêmica de vocês aí. Onde vocês estudaram aí? Bom, eu estudei no colégio da Cascata, né? E eu fiz... Primeiro, eu estudei naqueles coleginhos pequenininhos que tinham na zona rural, né? E eu
o professor Francisco Araújo, eu nunca esqueço o nome do meu colégio, né? E ali eu estudei até a 4ª série naquele colégio. Depois a gente ia para o ginásio, que era o ginásio da Cascata, né? Que muita gente deve conhecer que passa ali. Então, eu fiz da 5ª até a 8ª série no ginásio da Cascata. Aí depois, aí a gente falava, vamos fazer o vestibular para a escola técnica, os meus colegas tudo, vamos fazer. Mas será que eu vou passar? Porque mas é muito difícil, né? Naquela época, falar escola técnica, chegava a tremer as perninhas assim de medo. Porque eu não vou passar, porque eu não vou conseguir entrar, porque a procura é muito grande. Mas aí fomos, teve uns 10 colegas que fomos fazer o vestibular, né? Caía desenho, o medo era o desenho, que a gente não via isso nas escolas públicas, né? Não tinha, né? Não dava para ver todo o conteúdo e o desenho acabava ficando para trás, aquela parte geométrica ali né? Do desenho ali. E até a geometria mesmo plana não era vista quase, porque não tinha muito tempo, né? Então optavam para dar outro conteúdo. Daí eu fiz o teste com meus colegas e só eu passei. Não que eu era mais inteligente, eu até acho que era menos, tá? Mas como existe, eu acredito em destino, né? Eu acabei passando no vestibular. Passando no vestibular, né, eu comecei a cursar, né, escola técnica. Mas tu vai rodar porque todo mundo roda no S1, porque não sei o que mais, e não sei o que mais. Aí eu entrei no básico, porque eu não entrei com uma nota muito alta. Daí, né, entrei no básico, rodei em desenho, fiz 2 básicos, de tanto que eu gostei. Acabei fazendo básico de novo. O que resultou? Nunca mais rodei. Fui até me formar, encontrei o Clóvis, então, lá em 87, né? Clóvis, te encontrei no segundo de 87, porque o Clóvis, inteligente, entrou direto, né, no S1. Agora eu já tive que fazer 2 básicos, mas também nunca rodei mais, né? Serviu para minha vida inteira isso. Encontrei o Clóvis, né? Lá quando eu já escolhi o curso de mecânica, né? Então nos encontramos lá, né, Clóvis? Eu passei direto no S1, uma coisa que foi motivo de festa, porque todo mundo rodava no S1. Eu sou uma exceção, eu rodei no básico, porque o meu problema era lá, né, do ensino fundamental. Daí nos encontramos e foi uma amizade legal, os colegas, o Clóvis, sempre muito amigo da gente, ajudando, a gente estudando, se reuníamos, né? Passávamos tempos reunidos. Inclusive, uma vez eles foram no meu aniversário lá fora, me deram uma surpresa, apareceu aquele bando lá em casa, todo mundo no dia do meu aniversário, e foram lá, foi muito legal, a gente foi para os arroios, né? Foi bem legal. Então, foi muito bom isso. Bom, agora vou passar para outra parte, senão vou ficar falando muito, né? Tá, daí terminamos lá, né? Nos formamos, teve a formatura, tudo, enfim. Daí um tempo a gente fez um concurso, teve um concurso para o IF, para técnico e mecânica. Eu e o Clóvis nos inscrevemos. Aí, vamos fazer a prova? Vamos fazer a prova. Fizemos a prova do concurso. Resultado. O Júlio, que é nosso colega aí no IF também, ficou em primeiro para esse concurso para técnico e mecânico, o Clóvis em segundo e eu em terceiro. Tá bem, eu digo, é uma vaga, nem sei, né? Aí o Júlio assumiu, nesse meio tempo o Clóvis fez o concurso também de professor. Daí, eu sei que daí chama para lá, o Clóvis já está trabalhando, quando vem me chamar. Trabalhei eu 14 anos no IF como técnica e mecânica, né? Fazendo toda a manutenção da parte mecânica, ar-condicionado, bebedouro e tudo que aparecia lá da parte mecânica, se fazia manutenção, né? Então, eu trabalhei 14 anos fazendo isso, né? Então, depois acabei, em 2009, entrando na faculdade, né? E fazendo matemática. Daí fiz matemática e 99, perdão, eu entrei e fiz matemática e daí que eu fiz o concurso para professor, tá? Me formei em 2005, em 2006 e acabei fazendo concurso lá para Charqueadas. Então eu comecei a minha vida docente em 2007 lá no campus Charqueadas. E em 2010, no finalzinho, que eu retornei para cá trabalhar no curso de eletromecânica. Lá eu dava aula no curso de mecatrônica. Acho que era isso, não sei se eu misturei um pouco, Janete. Então, gente, a minha trajetória estudantil,
ela se iniciou num coleginho de campanha, lá no interior de Arroio Grande, porque, como eu disse ali na apresentação, meus pais tinham uma pequena propriedade rural e próximo dela existia uma escola municipal muito boa, muito boa. E aí uma curiosidade, o nome dessa escola era a Escola Municipal Assis Brasil. Hoje ela não existe mais. Lá eu cursei da primeira até a quarta série. E daí eu fui cursar da quinta à oitava série na cidade de Arroio Grande. Por que eu citei a questão do nome da escola? Ela era uma escola municipal de uma qualidade muito grande. E os alunos que saíam dali saíam realmente bem preparados. Quando eu fui para a cidade, e eu disse, qual é a escola que você veio? Né? Eu estudei na escola Assis Brasil. E aí alguns professores me perguntavam se era na escola Assis Brasil aqui em Pelotas. E eu disse, não, é na escola Assis Brasil, lá na Granja do Chasqueiro. Né? E então aí começou a minha trajetória estudantil. Outra coisa interessante dessa época é que nessa escola era uma professora por turno. Então, ali, no mesmo ambiente da sala de aula, a gente tinha, por exemplo, alunos de primeira e de terceira série, de segunda e de quarta série. Então, esse era o contexto assim, que a gente tinha. Mas foi uma experiência de alfabetização assim, muito boa que a gente teve. Bom, daí, estudar na cidade, quinta a oitava série, e por lá a gente ouvia falar da escola técnica, né? A escola técnica como um caminho assim, para a gente seguir. E eu lembro que em 1986, olha só, lá da escola onde eu estudei, em Arroio Grande, veio a primeira visita de alunos para conhecer a escola técnica, que não era uma coisa comum, assim. Vinham aqueles adolescentes, assim, que daqui a pouco os pais traziam, que tinham uma condição um pouquinho melhor financeira também, e aí vinham, e muitos vinham estudar aqui. Né? Mas uma visita de um grupo de alunos era uma coisa incomum lá na época. E a gente veio. E eu lembro que, quando eu retornei, né, e cheguei em casa, eu falei para a mãe e para o pai, assim, olha, eu quero estudar lá nessa escola. Né? Eu quero estudar lá nessa escola e eu quero fazer mecânica. Naquele momento ali, eu já tinha escolhido o curso. Né? Eu já tinha escolhido o curso. Muito bem, e concluí, então, a oitava série e vim para prestar o vestibular de ingresso, né? Para a escola. Consegui ingressar no S1, né? No S1, só que eu cursei uns 2 semanas de aula e eu tive um problema de saúde. Isso era 1987. E aí eu fiquei uns 40 dias sem frequentar a aula. Quando eu retornei, imagina, naquela época, 40 dias, mais os 15 que eu tinha frequentado, eu retornei na semana de provas da primeira etapa ali, primeiro bimestre, né? Não teve condições. Né? Ali eu joguei a toalha. Retornei no semestre seguinte, e aí aqueles 15 dias também lá que eu estive em aula, né, eu também percebi que era uma realidade diferente. Uma realidade diferente de onde eu vinha. Que eu teria que estudar muito mais do que eu estudava lá no colégio de ensino fundamental. Então foi muito bom já aqueles 15 dias, porque eles me despertaram. E quando eu retornei, bom, aí eu baixei a cabeça e vamos estudar, porque não tem outro caminho. Né? E aí,
Passando para o segundo semestre, a gente fazia a escolha do curso, esse não era um problema para mim, porque eu já tinha definido lá o que era, né? Aí a gente encontra a Janete, né? Na mesma turma, e encontra como professora a Janete Ott, né? Que foi uma das primeiras professores nossos, quando a gente ingressou no S2 lá no curso, né? Então, a Janete praticamente que nos acolheu ali numa disciplina que a gente tinha de iniciação à mecânica, era uma disciplina bem básica, assim, que ia nos situando no universo em que nós estávamos ingressando, né? Dali por diante, então, a gente seguiu a nossa trajetória, né? Uma das primeiras perguntas que me fizeram quando eu comecei a cursar na escola foi se eu era parente do professor Schuster, né? Se eu era parente do professor Schuster. E isso me perguntaram quando eu estava lá no S1, né? E aí o professor que me perguntou, ele me perguntou, ele disse, o professor Schuster da mecânica. E aí eu disse, olha, eu não conheço, né? Até porque eu era também bastante tímido naquela época, né? Imagina só, vindo lá de fora, do interior de Arroio Grande. Eu morava num pensionato ali na Lobo da Costa, esquina Deodoro. As primeiras semanas na escola, eu sabia o caminho para ir de casa para a escola e para voltar. Umas 2, 3 semanas eu repetia o mesmo. Depois eu fui começando, só para terem uma ideia da situação, né? Aí alguém me pergunta, num dos primeiros dias, já, o senhor é parente do professor Schuster da mecânica? Eu disse, não sei. Mas aquilo ficou, se eu for fazer mecânica, como eu pretendo, eu vou conhecer esse professor, né? Então aí já ficou mais uma motivação ainda e uma curiosidade, né? Mas seguimos a nossa trajetória na Janete estudando muito, colegas fora de série, né? Colegas fora de série. A gente formou um grupo que era incrível, assim, todo mundo pegava junto, todo mundo se ajudava. Tanto que, depois que o nosso grupo ali engrenou, vamos dizer assim, na época lá semestral, saiu do S2, S3, ninguém ficou pelo caminho. Ninguém ficou pelo caminho, porque era muita ajuda, realmente, né? Grupos de estudo, e nós vivíamos dentro da instituição, né? Nós vivíamos muito biblioteca, reservávamos sala que estava vazia para estudar, né, Janete? E daí chegamos, então, ao final, isso em 1990, nos formamos. Para dizer a verdade para vocês, meus amigos, dos últimos 35 anos, eu estive fora do IFE, Cefet e ETFPEL apenas 1 ano. Porque essa trajetória começou lá em 1987, formatura em 1990, 91, eu consegui uma bolsa de estágio do CNPq, e aí eu fiz o meu estágio na instituição, no curso de mecânica. 1992 foi o ano que eu estive fora. Trabalhei nas embalagens Pelicano. Mesmo ano, então, dos concursos, né? O concurso para técnico, que a Janete citou, que volta a nos ligar de novo, né, Janete? E, em seguida, o concurso para professor, né? Eu lembro que o concurso para técnico foi finalzinho de 1991, e o concurso para professor foi março de 92. Uma diferença ali de 3 meses. E aí aquelas questões que... a questão da gente estar no lugar certo, na hora certa, o merecimento, enfim. Cada um tem a sua forma de enxergar isso, né? Os temas para os concursos, para um concurso, hoje ele é sorteado, né? Na época também,
E o tema para o concurso de técnico, como era técnico em mecânica, ele era sorteado também. Vocês creem que o tema que eu peguei, que foi sorteado para mim no concurso de técnico, foi o mesmo sorteado no concurso para professor? Só que, claro, com a diferença de que no de técnico a gente não tinha que dar aula, né? A gente tinha que ir lá e executar a tarefa. Para professor, a gente tinha que... Aí era o conjunto da aula, a tarefa fazia parte também, mas tinha que ministrar a aula ali de 30 minutos. Então, foi o mesmo tema. Isso em 92. Daí, em 93, eu acabei em terceiro lugar no concurso para professor. Em 93, eu ingressei, março de 1993, né, eu ingressei como professor no curso de mecânica. E aí, o que acontece? Em seguidinha, o professor Júlio, que estava uma posição, se não me falha a memória atrás, também foi chamado, né? E aí aquilo que a Janete comentou, né? Ela herdou uma vaga minha de técnico que eu nunca exerci, porque quando me chamaram eu já estava como professor e abri mão da vaga, e a Janete ingressou e nos ajudou muito lá na área de manutenção, né, Janete? Trabalhou muito lá por todos os cursos, e pela mecânica, pela eletromecânica, então nem se fala. Em seguida, eu fiz o esquema 2, né? Ali, eu tive também o privilégio ali de fazer o último esquema 2 que ocorreu, em 1994 e 95, né? O último esquema 2. Depois, isso me habilitou para fazer uma especialização, né? Eu tenho uma especialização na área de metrologia, né? No Cefet de Minas, né? Naquela época que muitos de nós, acredito que o Brongar também tenha feito, né? Não sei a Janete Ott, né? Muitos de nós fazíamos a especialização lá no Cefet de Minas. E, bom, mais ou menos essa é a minha trajetória, assim, acadêmica, profissional, porque, na realidade, a minha trajetória toda acadêmica e profissional, ela praticamente se resume a ETFPEL, Cefet e IFE. Eu vivi esses três estágios. Eu ingressei como aluno na ETFPEL, como professor na ETFPEL, passei pelo Cefet e IFE, né? Então, mais ou menos, aí a gente tem uma visão do que se fez nesse período. A gente sempre convida as pessoas por afinidade, né? E essas aqui estão bem afinadas, né, Chico? Mas, enfim, eu não fiz o PCDET lá em Minas porque eu tinha o Gianluca pequeno e me era difícil, e foi difícil. Eu tive que... Minha especialização eu só fui fazer em 2003. É por isso que eu ainda não cheguei em fim de carreira com mais de 40 anos de serviço, né? Porque entre idas e vindas e curso... Bueno, mas enfim. Bueno, a história está legal, né? Agora vocês já contaram um pouco do ingresso aí no serviço, mas agora a gente queria assim, que vocês pudessem esmiuçar, contar histórias, coisas que marcaram vocês nesse período. A Janete mesmo que teve lá em Charqueadas, o Clóvis, se quiser contar mais alguma coisa em termos de... até é bom salientar, né? O que é esse esquema 2 que o Clóvis fez? É um curso de graduação para técnicos, pessoas que têm cursos técnicos, com essa graduação, que era uma licenciatura plena para as disciplinas do ensino profissionalizante de segundo grau, que eu e o Chico somos também formados. Nós só lá em 87, 88 fizemos o esquema 2 lá pelo Cefet do Paraná também. Então, é um curso que habilita, que é uma graduação, na verdade, que é apelidada como esquema 2, porque na época tinha esquema 2 e esquema 1. Esquema 1 para quem já tinha graduação, e esquema 2 para quem não tinha graduação. Então, ele fazia parte das disciplinas profissionais também, de mecânica ligadas, e a parte de pedagogia, didática, história da educação e etc. Não é um esquema para entrar na escola,
é um curso que é apelidado de esquema 1 e 2, né? Então, o Clóvis é dessa formação aí. Na realidade, Janete e amigos, é uma licenciatura plena, né? Ele tem uma carga de uma licenciatura plena, e realmente ele tinha esse apelido porque o pessoal que vinha da formação técnica, ele tinha um tempo maior em relação aos que já vinham da formação superior e faziam só a parte pedagógica, né? Aliás, esse período aí tem muitas histórias também, né? Porque a gente era um intensivo, né, muito forte de aula, né? Então, aí também tem muitas coisas interessantes para se falar. Mas, Clóvis, então, sabe que esse apelido assim, de esquema 1 e esquema 2, isso vem de uma portaria do MEC, né? Lá dos anos 70, né? E aí na portaria diz que a formação, né, de professores se daria, né, em 2 esquemas. E aí bota assim, esquema 1 para graduados não licenciados e esquema 2 para técnicos. Então, isso aí veio de uma portaria do MEC, esse apelido aí de esquema 1 e esquema 2. Fiquei sabendo disso há pouco tempo também, que eu achei essa tal de portaria. A Janete já conhecia. Então, seguimos aí com vocês. Então, agora a Janete pode contar um pouco, depois o Clóvis, vocês vão se passando a palavra aí. Isso, Janete, começa aí contigo, daqui a pouco eu trago mais algumas coisas. É que, assim, tem tanta coisa para falar da escola técnica, do Cefet, da nossa trajetória, que a gente acaba misturando o profissional com o acadêmico, e eu acabei esquecendo de dizer um pouco do acadêmico. Então, que eu, em 2009, entrei na faculdade, né, na UFPEL, de matemática. Então, eu sou licenciada em matemática, né, me formei em 2005. Aí eu fiz uma especialização em educação profissionalizante no IFE. Foi uma das primeiras especializações, acho que profissionalizante que teve no IFE. No IFE, no caso, na época, já era Cefet, tá? Não era IFE ainda, era Cefet, quando eu fiz essa especialização em educação profissionalizante, né? E depois eu fiz o meu mestrado, mas aí eu já estava aqui em Pelotas, já como professora aqui. Então, quer dizer que se mistura tudo. Se mistura a nossa trajetória acadêmica com a profissional, né? Como o Clóvis falou. Então, quando eu comecei como técnica, eu entrei, fui chamada, né, para exercer a função de técnica em mecânica em 1993, né? Aí eu comecei trabalhando na manutenção mecânica. Eu ia muito no curso de mecânica, porque eu tinha que usar torno, eu tinha que usar fresadora, eu tinha que fazer peças, quebrava muita peça numas máquinas que tinham na gráfica. Tinha a parte da piscina, que depois foi extinguida, porque ainda tinha piscina em 94 ainda a piscina funcionava, mas tinha bastante problema, assim, o custo era alto, vivia dando problema naquelas resistências. A gente trabalhava em conjunto lá na manutenção, que hoje é a DEME, era gerência de manutenção, era GM, gerência de manutenção na época, né, que eu comecei a trabalhar. Agora é a DEME, é Departamento de Manutenção, né? Então, a gente trabalhava junto com o pessoal da elétrica, né, com o pessoal da marcenaria, né, lá o Manuel, o Saci, o Renato, da parte de telefonia, o Luiz Darcy, que são o pessoal que ainda estão lá, ainda não se aposentaram, né? O coordenador de manutenção na época, né, a chefia era do professor Antônio Pinto, né? Então, a gente fazia essa manutenção e tudo, né, lá. Então, eu ia muito no curso de mecânica, então eu revia o pessoal, né, encontrava o Clóvis para fazer essas peças. Então, a gente trabalhava muito de parceria com os cursos de mecânica. Às vezes eu precisava fazer uma peça, mas aí tinha aula, por exemplo, de fresadora, eu precisava usar a fresadora. Aí eu ia na eletromecânica, eu comecei a descobrir a eletromecânica, comecei a ir lá, o pessoal, muito legal, não, pode usar aqui também, porque isso aqui também é nosso, é de todo mundo. Aí eu usava um pouco na mecânica, um pouco na eletromecânica. Então, assim, era uma coisa legal, assim, que a gente trabalha. E eu conheço muita coisa, assim, eu conheço a parte administrativa, porque, afinal de contas, foram 14 anos, né, trabalhando na parte administrativa. Então, eu fiz o concurso para professor em 2006. Eu comecei lá para Charqueadas, o curso de mecatrônica.
eu comecei a exercer, eu assumi em 2007, tá? Lá para outubro de 2007, lá em Charqueadas. Então, lá também a gente começou, foi eu que dei a primeira aula de solda lá, foi eu que dei a primeira aula de torno. Então, aquilo foi muito bom. Eu e o professor Otone Pinto, que deu aula e que foi meu professor, e aí passou a ser meu colega lá, isso é interessante, que ele também fez esse concurso para lá. Quando eu fiz o concurso, eu sei que eu fiquei em segundo, ele ficou em primeiro, eu em segundo, o Fabinho daí da mecânica, aí, o Fabinho ficou em terceiro. Então, a gente acabou que a gente começou a dar aula dele, meu professor, meu colega. Então, assim, era muito legal, ele dava aula de fresa, né, das fresadoras, e de ajustagem. Eu dava aula de torno e de solda, metrologia, materiais, enfim, todas as matérias mecânicas, a gente dava aula lá no curso Charqueadas, que eram poucos professores no início, não tinha muitos alunos, mas depois começou a aumentar, começou a vir mais professores, né? Então, assim, a nossa vida profissional está muito junto com a vida acadêmica. Aí eu fiquei 3 anos lá, mas por motivo de família, porque eu gostava muito de dar aula em Charqueadas, eu gostava muito do pessoal de Charqueadas, era uma escola pequena, para quem estava começando assim na vida, né, acadêmica não, na vida profissional, de docência, foi muito bom, porque era poucos alunos no início, estava tudo começando, então foi muito bom isso para mim. Eu vi que começar lá me deu bastante experiência. Então, foi muito bom. O único motivo de eu pedir para voltar, que surgiu a oportunidade de eu voltar para o curso de eletromecânica, que eu vou ser grata a vida toda, porque eles foram responsáveis por me trazer de volta, porque, afinal de contas, eu tive um tempo por lá também, eles me conheciam, né? Toda essa coisa da manutenção, de ir para lá, para cá, então o pessoal me conhecia. Então, eu vim por causa da família, né? Porque a família nunca pôde ir. Eu ia e voltava, ficava a semana inteira, aquilo era difícil, né? Ficar longe da família. Minha filha tinha 9 anos quando eu fui, né? Foi difícil para mim. Então, assim, aí acabei voltando, consegui voltar em 2010. Eu voltei, né? Vim dar aula no curso de eletromecânica. E então foi muito bom, assim, rever o pessoal todo. E fiquei contente de voltar. Mas eu nunca vou esquecer Charqueadas. Eu sou grata a Charqueadas pelo começo, pelo carinho daquele pessoal todo comigo, né, e que me ajudaram bastante. Inclusive, o professor, o Tony, já estava lá, e foi muito legal, assim, no início me ajudou bastante, né, porque eu estava apavorada ao quadrado, porque eu estava começando uma carreira de docência longe da minha família. Longe, né? Eu vivia no orelhão, porque o celular não era assim. Aí depois começou o celular, eu vivia ligando para casa, né? Porque preocupada e tal, né? Porque foi uma decisão muito difícil para mim, deixar minha família ficar a semana inteira lá e voltar aos fins de semana. Foi algo bem assim. Eu tive que pensar muito mas eu disse, mas eu queria isso, né? Eu lutei por isso, eu estudei, eu vou tentar. Aí voltando para cá em 2010. Eu acabei depois, acho que foi 2014, fazendo meu mestrado. Aí eu fiz meu mestrado em Engenharia dos Materiais, né? Na Universidade Federal, lá no curso de Engenharia dos Materiais. E foi muito bom, assim, então, voltar a estudar de novo, depois de um bom tempo, né? Que eu tinha feito minha especialização em 2006. Então, foi muito bom tudo isso. Vou deixar o Clóvis falar um pouco, porque assim a gente vai complementando, lembrando um, vai lembrando o outro, né, Clóvis? Pois então, Janete, enquanto tu falavas aí, eu acabei lembrando de um detalhe que já estava meio esquecido lá. Vocês sabem que eu dei aula no curso de eletromecânica também. É mesmo? Justamente no início do meu ingresso ali, os anos de 93 a 95, por aí, 96, existia uma disciplina no curso de eletromecânica prática de retificação, de retífica. Era uma aula de oficina. E, tradicionalmente, essa aula era dada por um dos professores lá do nosso curso. O Dilson, o Anselmo, né? E aí o Boris, que entrou no mesmo concurso, meu, né, um pouquinho antes. E aí, quando eu entrei, eu também ministrei essa disciplina para eletromecânica por no mínimo, uns 3 anos, assim. E era uma experiência interessante, porque a gente via, né, ali a perspectiva de alunos de um outro curso,
algo muito proveitoso, assim, foi no início da minha trajetória como professor. Mas falando de coisas marcantes, assim, né, desde a época de aluno, né, a gente sempre tem aquele professor, assim, aqueles professores que nos impactam mais, assim, pela forma de trabalhar. E lá no curso de mecânica, quem não teve e não tem lembranças das aulas com o professor Aldrovando, né? O Maurício Carrilho e a Samanta, que estão acompanhando aí a transmissão, um abraço aí para eles, foram meus alunos, né? Foram alunos do professor Aldrovando também. Mas o que aconteceu? Primeiro semestre que eu tive aula com o professor Aldrovando, né? E aí a gente tem aquele sinal lá da ferramentaria para iniciar a limpeza das máquinas, né? Mais ou menos 15 minutos antes da aula. E eu estava na aula de torno ali, começando as coisas, meio atrapalhado, meio enredado, meio guri do mato, assim, como a gente diz, né? E aí toca lá o sinal para limpar as máquinas, e eu estou atrasado, e aí daqui a pouco passa o professor Aldrovando ali e já me dá uma puxada de orelha, né? Vamos com isso, né? Não tem uma manhã toda. E ele passa, e eu não tive dúvida, peguei uma vassoura e comecei a varrer o cavaco com uma vassoura. Não precisa nem dizer, né? Quando ele virou, caminhou até o final dos tornos ali. Quando ele virou para lá e viu aquela cena, bom, vocês não imaginam. Foi coisa de louco, né? Eu queria entrar para baixo da máquina, me sumir. Então, o professor Aldrovando foi uma figura muito especial, assim, porque tanto na questão do conhecimento, né? Conhecimento inegável, assim, que ele trazia para as aulas, especialmente para mim, ele foi um grande motivador do meu ingresso como professor, um grande motivador, assim, porque aquele estágio que eu me referi pelo CNPq, uma bolsa de pesquisa, ele foi um dos professores que articulou aquele trabalho todo. E dali, no ano de 91, a gente se conheceu, mas eu já não mais como aluno, sim, como estagiário, e a gente se conheceu mais próximo, assim, né? Sem aquela relação de professor-aluno. E no final daquele ano, terminava lá o nosso estágio, que foi de um ano, se preparava, então, o concurso para mecânica, para professor. E ele era um batalhador que, nos requisitos para o candidato a professor, não fosse pedido a formação do esquema 2, nem o esquema 1, porque ele entendia já naquela época que, se tirasse esse requisito, iriam ter muito mais candidatos e que depois aqueles aprovados fossem, né, convocados a fazer, fossem, né, estimulados a fazer, enfim. E ele sempre nos motivou muito. E eu lembro muito bem o dia em que saiu a definição de que seria obrigado a ter, seria requisito ter o esquema 2 ou o esquema 1. Eu lembro muito bem porque o professor Aldrovando entrou lá no pavilhão do curso e ele trazia uma frustração enorme. Ele estava extremamente bravo com a situação, né? E eu lembro muito bem que ele chegou para nós, porque não era só eu que ali no grupo, tínhamos mais alguns colegas, né? E ele chegou bastante chateado com isso, para nos dizer que a gente não iria poder fazer o concurso porque tinham colocado como pré-requisito ter a formação. E aí, enfim, aconteceu isso. E aí, gente, teve um único candidato. Teve um único candidato inscrito para fazer o concurso. E qual é a dinâmica do concurso? Prova escrita,
tem que ter um mínimo na prova escrita para ir fazer a prova de desempenho. No edital do concurso, dizia que se não houvesse aprovados com aquela condição, aí abriria-se um novo período de inscrições para quem, aí liberando a formação com a licenciatura. E o candidato único reprovou na prova escrita. Ele não chegou nem a fazer a prova de desempenho. E eu lembro muito bem esse segundo momento em que porque a gente nessa condição ali não ficava sabendo, né? Ficava sabendo, mas depois que tudo já havia acontecido, né? E aí eu lembro muito bem do professor Aldrovando chegar de novo para nós e diz: baixem a cabeça para estudar, vocês vão poder fazer a prova do concurso, porque o candidato que tinha reprovou. E esses foram momentos assim que eu me recordo, porque foram muito determinantes na minha motivação para estudar, e eu sabia que eu precisava estudar mais do que os outros que concorriam comigo, porque, na realidade, eu era um guri, eu tinha 20 anos de idade, né? Eu tinha 20 anos de idade quando eu fiz o concurso. Eu acabei entrando com 21. E eu sabia que essa deficiência, vamos dizer assim, por não ter uma experiência profissional, me colocava atrás em relação aos meus concorrentes, né? E eu lembro, então, dessa questão aí do professor Aldrovando como um fator assim, muito importante na motivação que a gente teve para estudar e depois ingressando na instituição. Mas aí, depois ingressando na instituição, a gente se vai lembrar, tem que citar a todos, né? Porque a acolhida dentro do curso de mecânica, quando eu ingressei como professor, foi algo sensacional, assim, porque eu sempre tive, e todos que ingressam lá, a gente sabe disso, não é puxar a brasa para o nosso assado, né, Janete Otti, mas todos que ingressam lá são sempre muito bem recebidos, né, e o meu caso também. E aí continuou a amizade com o professor Aldrovando, abraço para ele, sempre a gente gosta muito de encontrá-lo e de lembrar dessas coisas. Janete, tens mais alguma coisa aí para lembrar-se de mais alguma coisa interessante aí para nos trazer? Já que tu resolveu falar do professor Aldrovando, eu também tenho um carinho especial pelo professor Aldrovando, porque, como tu disse, nós nos formamos numa época de recessão muito grande, e eu lembro que eu vivia indo lá, eu estava toda hora lá na mecânica procurando algum estágio, alguma coisa no IFE, toda hora não, mas morava para fora, tipo, uma vez por semana eu ia lá ver se tinha algum estágio, alguma coisa. Aí encontrei o professor Aldrovando e disse: estou tentando um estágio. E aí o professor Aldrovando disse: não sei, mas talvez tenha algum estágio, dá uma olhada e tal. E aí eu disse: não, ainda não tem um estágio. Até eu quero dizer que eu fiz o meu estágio no antigo frigorífico Extremo Sul. Eu fazia manutenção daquelas pistolas de abate. Imagina, eu entrava com aquela pistola e os rapazes que faziam o abate diziam assim: tem que testar no boi. Eu digo: nem pensar, o meu negócio é manutenção. E eu entregava e me mandava, porque eles tipo, davam com aquela pistola e o pobre do bichinho lá desmaiava, e aí eles faziam aquele processo horroroso lá, de sangramento e não sei o que mais. Então, eles mexiam comigo, né? Não, tens que testar. Eu digo: não, tá boa, pode cair, eu já troquei os O-rings, que eram umas eles botavam as guarnições, as imitações, né? Eles não colocavam o original porque era muito caro. Então, durante um abate, numa manhã, chegava a arrebentar 2 vezes ou 3 aqueles O-rings que eram os pretinhos, porque os originais eram os amarelinhos, e era umas 10 ou 15 vezes mais caro. Então, era muito mais fácil ter um estagiário lá, bom para mim, estava fazendo estágio, para consertar. Não era só as pistolas de abate, tinha outras máquinas, as tais arqueadeiras que passa aquela fita plástica na volta das caixas também, porque eles embalavam carnes, e um monte de outras coisas que tinham lá, mas o que mais que eu mais fazia era essa pistola aí, que ela tinha que estar sempre
né, funcionando lá, porque aí eles tinham outra, né? Só que a outra eles usavam meio poucas vezes, porque ela já estava sendo eliminada, que era que injetava um ar comprimido no cérebro animal. Então, aquela pistola não era para ser usada, né? Então, eu tinha que consertar a outra. Então, eu fiz o estágio no frigorífico Extremo Sul, mas antes desse estágio eu encontrei o professor Aldrovando e eu estava tentando estágio, estou querendo trabalhar e tal. Aí o professor Aldrovando disse, olha, a minha secretária tem que tirar férias lá, que vende lá do comercial Repoint e tal. Tu não quer, já que tu está procurando e tu chegou aqui e não encontrou, tu não quer ficar lá um mês lá para ela poder tirar férias, uns 20 dias? Já fui, né? Já fui, porque eu estava querendo trabalhar, não importava. Mas aí eu aprendi muita coisa sobre guarnições, sobre aqueles lubrifio que a gente estudou, né? E na parte de pneumática. Então foi legal, porque, na verdade, a moça não era só secretária, ela fazia também vendas, ela arrumava o material para as empresas que buscavam. Então, foi legal, porque eu aprendi coisas ali também da minha área. E foi bom, porque eu estava desempregada e eu queria muito trabalhar. Então, eu também tenho esse carinho especial pelo professor Aldrovando, que tu tens também, Clóvis. Porque antes de eu fazer meu estágio, aí depois eu consegui o estágio. Aí depois eu acabei sendo chamada no IFE. Então, quer dizer, a gente vai conversar. Talvez eu nem sabia disso e talvez tu também não soubesse dessa ajuda na época, que foi muito bom. Eu trabalhei lá durante, eu acho que 45 dias e eu já consegui um dinheirinho, né? Isso foi bom, né, para mim, né? Então, isso ficou guardado, isso eu não esqueci, né? Vocês querem complementar mais alguma coisa disso daí? Não, realmente, eu nem fazia ideia desse período aí de tu teres trabalhado lá. Bom, aí recordando mais algumas coisas, então, não tem como a gente não falar da nossa primeira aula, né? Não tem como a gente não falar a primeira aula é algo marcante, né? Pelo menos para mim foi, porque imaginem a situação, né? Cheguei na instituição, no curso, na sexta-feira de tarde, alguma coisa assim, para assumir. Olha, a tua primeira aula é na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Tá bem, tá bem. De que é? Tecnologia dos materiais. Muito bem. Aí a situação é a seguinte: eu tinha ali 21 anos de idade, os colegas brincavam, né, que às vezes que eu cuidasse para não ficar na porta, quando os alunos estavam na porta da sala, assim, esperando o professor chegar, que eu cuidasse para não me misturar com eles e ficar ali no... Vem cá, e o professor não chegou ainda? Não, vem cá, tu é o professor. Essa era uma brincadeira com os colegas, assim. E aí o fato interessante dessa primeira aula, o fato interessante é que o primeiro aluno que eu tive dessa turma, né, primeiro dia de aula, segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu lembro a sala, a gente tinha um nome até para essa sala, a Janete vai lembrar, chamava-se Bate-Caverna, onde hoje é o nosso laboratório de informática. Um dos meus primeiros alunos é nosso colega lá no curso. Tá? O Leonardo Soares, nosso coordenador de área física lá, estava naquela turma, né, do primeiro dia de aula, em março de 1993. Né? Então, seguidamente, a gente conversando e relembrando de algumas coisas, a gente lembra disso. E a aula em si foi danada, né, gente? Foi danada. Né? Eu tremia mais do que vara verde. Né? Então, depois, algum tempo depois, o Maurício, a Samanta, que estão aí acompanhando, né, foram meus alunos também, mas aí já estava um pouquinho mais acostumado, né? Mas esse primeiro ano, assim, de um modo geral, porque no primeiro ano tudo é novo, né? No primeiro ano tudo é novo. Né? No segundo ano, quando tu pega as mesmas disciplinas, tu já começa a repetir algumas coisas, aí tu já enxergou aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que foi bom e que pode ser mantido. Mas o primeiro ano foi um desafio
danado, assim, eu virava os finais de semana, os finais de semana eram inteiros dedicados a estudar aquilo que eu tinha que ministrar aulas durante a semana, né? Então, essa era uma curiosidade que eu queria trazer do início, assim, da atividade como professor. Janete, tens mais alguma coisa aí para nós? Sim, a primeira aula foi um desafio, para mim também foi um desafio, foi encharqueadas, né? As turmas eram pequenas, mas mesmo assim, a primeira aula é a primeira aula. É que eu, assim, ó, como eu sou formada eu fiz licenciatura em matemática, eu tive algumas experiências nos estágios obrigatórios, então eu já tinha dado aula de matemática antes, né? Então eu tinha dado aula, né? Eu tinha feito estágio, eu tinha feito faz 2 estágios, né? De docência em colégios, né? Eu fiz aqui até nas Três Vendas, perto da minha casa, né? Que eu moro nas Três Vendas, e depois eu fiz num outro colégio. Eu tentei no IFE, quase que eu consegui, mas aí tinha que ser um horário assim que o professor aceitasse me dar o estágio. E tinha alguns professores que aceitavam dar o estágio, né? De estagiário, e tem outros professores que não gostavam de pegar a turma depois que o estagiário pegou. Então, assim, só tinha um horário com a professora Luci, e a professora Luci não gostava de, por exemplo, de dar a turma dela para estagiários, né? Tudo bem. Então, eu não tinha outro horário, porque eu trabalhava no IFE, né? Eu era administrativa. Então, eu acabei fazendo num outro colégio, que seria muito bom para mim se eu pudesse fazer no IFE mesmo, né? Então, eu tive essa experiência antes profissional, né, Clóvis, de dar aulas. Mas, assim, ó, mas depois disso, né, mas aí uma coisa é tu dar aula lá no teu estágio, os alunos sabem que tu é um professor estagiário, né? Então é mais fácil, mas aí eu já estava dando aula para uma turma que eu tinha que assumir, né? A mesma coisa, eu também fiquei um pouco, né? Por mais que a gente dê aula antes, a gente também fica nervoso. Eu fiquei um pouco nervosa também, mas fiquei muito feliz assim porque os alunos gostam do curso técnico. Nós somos muito privilegiados, porque os nossos alunos são diferenciados, eles gostam do curso técnico. A maioria, assim, 99%, eles querem estar ali, eles não estão ali porque são obrigados a ir para o colégio. Então, essa é a nossa vantagem, né, Clóvis? Então, eu vejo isso. Quando eu fiz o meu estágio, tinha alunos que saíam da aula voltavam, e ainda mais matemática, tu imagina, né? E voltavam, e aí queriam que tu explicasse de novo, aí tu explicava de novo. Então, eles estavam ali porque tinham que ir para a escola, entendesse? Mas nós não, nós temos uns alunos que querem estar ali. Então, nós somos professores privilegiados, eu vejo assim. Né? Mas claro que eu também fiquei nervosa na primeira aula. Também tremi um pouquinho, mas aí depois foi indo, né? Já tinha dado aula antes, mas sempre é diferente. Noutra cidade, longe de casa, né? Sempre é diferente. Mas é isso aí. Eu entrei totalmente cru, né? Eu não tinha dado aula nunca. Isso era... Bom, tu lembra, né, Janete, o Maurício colocou ele... Estou lendo o comentário do Maurício Carrilho aqui. Exatamente, Maurício, eu tinha a idade de vocês, praticamente. Tinha a idade de vocês. É isso aí. Então, eu era totalmente cru, não, pessoal. E a Janete vai lembrar, e aí a gente voltando um pouquinho lá para a época de aluno, eu não era, eu era aquele aluno quieto, né, Janete? Eu tinha bons resultados, assim, não era nenhum aluno brilhante, mas eu tinha bons resultados. A gente nunca reprovou, sempre passou com alguma sobra, assim. Mas eu era quieto, eu não era aquele aluno falante, assim. E aí, tu ir para uma sala de aula onde tu é o agente, né, do processo de ensino, aprendizagem ali, é um desafio, para mim foi um desafio, especialmente o primeiro ano, assim, foi um desafio dos maiores, assim.
E aí, Maurício e Samantha, quando eu cheguei lá no ano de vocês, ainda era um pouco, né, mas eu já estava um pouco mais solto, assim. Voltando lá na questão da época de aluno também, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, especialmente a Janete Otti, que era uma incentivadora, né, sem precedentes do intercurso, né, Janete. Era um momento assim especial, né, para todos nós. E sabe o que é uma coisa que eu lamento um pouquinho? Assim? Eu aproveitei pouco o intercurso, justamente por essa questão de ser um pouco retraído, assim, de ser um pouco retraído. Eu fui aproveitar mesmo o intercurso lá no último semestre, que eu acabei participando lá de uma modalidade, até porque também não tinha muita habilidade com esportes, né? Mas esse era um momento especial, assim. E daí eu tenho que dizer também o seguinte, né, que eu vim aproveitar mais ainda o intercurso, agora, a questão aí de uns 4 anos atrás, quando a minha filha, a Helena, né, que se formou no curso de comunicação visual, né, na função da rústica ali, dos servidores, né, e aí ela me motivou lá a participar e eu acabei participando em dois momentos ali, e é algo assim muito bacana, né? Eu acho que o Brongar também, eu lembro dele na época da eletrotécnica lá, sempre também motivando lá o pessoal na Brongar. Tu foi treinador, né, Clóvis? Tu, como professor, tu foi treinador de futebol, daí por uns quantos anos, e a mecânica até se separar lá com o decreto 2208, nós tínhamos o curso integrado e a gente participava, né, até 2098, 99, a gente participava dos intercursos, né? Pois então, tu lembrou de algo que eu tinha pulado. Eu treinava um time de handball. A gente chegou a ganhar um intercurso de handball também. Exatamente. Aí teve um momento como professor lá, onde eu me envolvi no curso, né? E aí depois, sim, o nosso curso, como não é integrado, no retorno do intercurso, a gente não participa, né? Aí eu acabei participando lá pela comunicação visual. Para mim é uma lástima que a gente ainda não tenha o integrado e não participe dos intercursos, mas enfim, né? Eu lembro que no Clóvis, aliás, me dava uma baita força, porque eu era lá da mecânica, o pessoal não é muito chegado ao esporte, os professores. Então, o único que se envolvia, assim, era o Clóvis, o resto das outras categorias, quase que eu treinava tudo. Então, porque o intercurso, para mim, era de 24/7, aquele, né? Sabe? Dentro da escola. E eu vivi intensamente, não como aluna, mas como professora, todos os anos que eu fui professora que tive intercursos, eu passei a semana de intercursos e antes, muito tempo treinando os estudantes. Mas além da Janete, porque ela vai falar outras coisas, e eu sei que a eletromecânica também faz semanas acadêmicas, comemora... assim, faz as comemorações dos servidores, churrasco e tudo mais, e outras coisas. Eu quero que o Clóvis fale um pouco, que ele ajudou muito, né, nos nossos fóruns, né, do curso de mecânica, de manutenção, fórum de mecânica industrial, em diversos anos, né, Clóvis? Os dois podem conversar também um pouco disso, porque é uma parte importante da formação acadêmica, né, na escola. Exatamente, né? Quando eu ingressei como professor em 93, estava se formando ali no nosso grupo de trabalho a ideia de fazer uma semana acadêmica um pouco mais elaborada, no sentido de levar uma exposição industrial para dentro da escola. Isso começou justamente nesse momento em que eu ingressei ali. 93, 94 foram os primeiros seminários de manutenção, né? Depois teve o nome de fórum de manutenção, houveram algumas mudanças de denominação ali, mas o objetivo era basicamente o mesmo, né? Um seminário para se falar sobre manutenção industrial, né? E, em paralelo a isso, se fazia uma exposição industrial
nos corredores da instituição. Então, esse foi um período também muito, muito marcante, assim, porque a gente conseguia um intercâmbio muito forte com as empresas aqui da nossa cidade. E de fora da cidade também, porque nós tivemos empresas do Uruguai expondo na nossa semana acadêmica, né? E eu tive o privilégio assim de trabalhar em vários momentos desses, organizando essa questão da exposição, né? Da exposição industrial, fazendo contato ali com as empresas. A gente teve dentro do curso de mecânica sempre muitos professores com uma ligação muito forte com o mercado de trabalho, especialmente ao nosso redor aqui, Pelotas, Rio Grande, né? E aí eu fazia muito essa frente de ir até as empresas, levar a proposta da participação no seminário, e a gente contava com o apoio do Sebrae também, né? E foram anos ali muito importantes em termos de formação profissional para nós, porque o que a gente aprendeu ali no trato com as empresas, o que a gente aproximou ali o nosso aluno da realidade do mercado de trabalho. Então, foi um período realmente bem especial também durante o nosso tempo aí de atividade na instituição. E isso foi até 1998, 1999, né, se não estou enganado, né, Janete? Os últimos eventos, assim. E daí até algumas pessoas devem se perguntar assim, tá, mas e por que parou, né? E aí eu digo o seguinte, ó, é muito difícil levar por... e era um evento, às vezes, de 2 em 2 anos, outras vezes todo ano. É muito difícil conseguir, primeiro, conciliar com a atividade de sala de aula, porque, às vezes, naquele período, 1 ou 2 semanas, a gente acabava esquecendo da sala de aula, porque não tinha como atender, tu precisava te deslocar, tu precisava ir atrás, né, das empresas e da organização toda do evento. E a própria realidade, eu acho, regional também mudou muito, né, gente? Então, me parece que esses são motivos, assim, de financeiro, né, Janete? Financeiro, exato, e aí que é uma realidade financeira da região, né? Porque tudo isso tem um custo, né, para todo mundo. Mas, sem dúvida, foram momentos muito marcantes assim para todos nós. A Janete Vieira acompanhou já como técnica, né, lá da instituição, aquele movimento todo, né? Na verdade, a gente tinha colegas colegas de outros cursos que não gostavam, na verdade, né? Porque a gente fazia uma bagunça naquele saguão, lotava ele de estandes, né? A gente chegou a lotar toda aquela área ali onde hoje é a frente da Caixa Econômica, né? Até ao acesso lá para o curso de eletrotécnica, né? Fazendo a volta ali, passando pela frente do gabinete, fazendo a volta e indo até lá, onde hoje ali a biblioteca ali, né? E isso dava um certo transtorno também, né? Mas foi algo muito especial, assim, que a gente guarda com bastante carinho também. Janete, tens alguma coisa aí para continuar? Eu lembro como técnica, algumas palestras eu participava, eu assistia das palestras, porque eram muito boas, vinham muitas empresas, então era muito legal a gente visitar os estandes, ver empresas, então vindo ali, era muito bom, eu lembro muito desses eventos de vocês. E quero falar para vocês também que a eletromecânica está fazendo 50 anos esse ano, né? E a gente está organizando aí, né, uma coisa bem legal, assim, né? Uma comemoração bem legal. Nós já estamos nos movimentando, né,
para fazer assim, uma comemoração bem legal. E lá na eletromecânica também a gente sempre fez semana acadêmica, né? Que isso agora, né, tá mais calmo, teve a pandemia e tal, mas a gente também fez, isso é bom, né? Tem palestras, todos os cursos, né, sempre podem participar, porque é no auditório, tanto quanto as semanas da mecânica, né? Isso é muito bom ser aberto para todos, né? Então, os nossos 50 anos, nós já estamos nos organizando, já estamos pensando nisso para fazer alguma coisa bem legal, assim, né? Porque é bem importante a gente comemorar, é uma data bem significativa, né? Para todos os cursos, mesmo quando teve também os 50 anos da mecânica, o pessoal, vocês fizeram, né, bastante coisa, teve palestra. Pena que muitas eu não consegui assistir, mas teve algumas que eu consegui e valeu a pena. Isso é muito bom, isso é muito rico, né? Essa troca com o mundo do trabalho. Isso aí é muito, assim, é motivador, muito motivador para os nossos alunos. Essas visitas técnicas, essas semanas acadêmicas, nessas comemoração, né, os 50 anos do curso, isso é muito importante, trazer o pessoal, né, ex-alunos, né, e fazer com que os de hoje vejam, né, como é que foi a trajetória, como é que é hoje. Então, assim, isso é muito rico. Nós temos que estreitar a distância na nossa instituição, isso eu digo para todos os cursos, não é só para o curso de mecânica, de eletromecânica, com o mundo do trabalho. A gente tem que se aproximar mais do mundo do trabalho, porque isso é muito importante, né? As empresas veem o trabalho que a gente faz e a gente vê o que as empresas fazem para que a gente tente sempre melhorar aquilo que a gente está fazendo. Isso é muito importante, a gente tentar ficar próximo do mundo do trabalho, sempre tentando melhorar, tentando inovar dentro daquilo, né, que nós temos de possibilidade, que a gente sabe que a gente não é só fazer uma varinha mágica e chega toda a tecnologia que nós queremos. Não, as coisas não são assim. Mas a gente pode sempre lutar pelaquilo que a gente acredita, né? Sempre lutar. Uma hora eu vou conseguir, eu vou tentar. E uma hora a gente consegue. Então, a gente tem que acreditar. E, assim, a instituição, para mim, é especial, porque a minha vida toda está ali. Eu comecei com 17 anos, né? E estou lá até hoje, né? Tenho 52 anos, não tenho vergonha de dizer a minha idade, as mulheres não gostam de dizer a idade, mas eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu estou feliz, né, fazendo aquilo que eu gosto, e eu tenho um carinho especial pela instituição e pelos colegas que estão lá, porque é uma vida juntos, né? É uma vida. Que bom que tu tocou nessa questão da importância desse intercâmbio, né, com o mercado de trabalho. Eu diria mais, Janete, eu diria que isso é necessário. Isso é necessário para inserir o nosso aluno dentro do contexto profissional. Porque, afinal de contas, para quem nós formamos? Né? Para quem nós formamos? Nós formamos para o mercado de trabalho. Então, nós não podemos ter um processo de ensino, né, que despreze essa realidade. E a forma, e a gente tem, por ser uma instituição pública, a gente tem as dificuldades e as limitações, muitas vezes, para determinadas ações. Mas esses momentos das semanas acadêmicas, eles justamente propiciam isso. Porque todo ex-aluno, né, da instituição, ele vai se sentir feliz em ser convidado, ele estando numa empresa hoje, ele vai se sentir feliz em ser convidado para voltar dentro da instituição e trazer um pouco dessa experiência. E isso enriquece nós, professores, porque nos atualiza, e isso enriquece a formação do nosso aluno, né? Então, eu vejo também da mesma forma isso, essa necessidade de manter esse intercâmbio, e as semanas acadêmicas são momentos que sempre oportunizam isso. A eletromecânica, né? Assim como o Clóvis, eu também já tive parte da eletromecânica, fui professora substituta de eletromecânica em 95, de agosto até dezembro daquele ano. E o que eu me lembro da eletromecânica, eu sabe que eu sou uma pessoa que gosta de festa, né? Principalmente festa familiar, festa assim entre colegas, e tinha o encontrão da eletromecânica. Encontrão da eletromecânica era famoso, né? As festas que reunia os
estudantes atuais com os estudantes que já tinham se formado. Eu acho uma coisa também importante isso, né? Esse momento de encontro. E agora, eu não sei quando é que eu queria perguntar, Janete, quando é que está previsto? Porque eu vi que vocês estão fazendo um concurso para o selo, né? Para a logomarca, aquilo que vai identificar a semana da eletromecânica, dessa semana acadêmica, dessa comemoração. Eu não sei se já tem data para isso e tudo mais. A gente está vendo, porque tem o aniversário do campus, então a gente não, para não coincidir assim muito próximo, a gente vai dar um distanciamentozinho disso, né? Porque desse aniversário do campus, que também é muito importante, né? Mas são duas coisas distintas, né? O aniversário do campus é de todos, né? E o aniversário da eletromecânica, especial da eletromecânica, então uma data comemorativa do curso de eletromecânica. Então, nós estamos já nessa reunião de quarta-feira, já conversamos sobre isso e estamos acertando isso. Logo já vai sair, né? Essa data, né? Já estamos vendo isso aí, tá? Então, ainda não tem. A gente estava vendo, até já achamos a data, mas falta bater o martelo. Então, logo o pessoal já vai saber quando é que vai ser a nossa comemoração. E, Janete, se está pensando em alguma coisa assim como encontrão também, está no conjunto, no pacote das nossas comemorações, está preparando aí. Então, já prepara o sapato, tá? Estamos juntos. Que bom, não? Eu acho importante isso. Então, vamos deixar para vocês comemorar os 50 esse ano, e o ano que vem a mecânica vai fazer uma grande comemoração, que nós vamos estar fazendo 70 anos, né? 70 anos de curso, então o ano que vem a gente se prepara aí para fazer uma grande comemoração. E o Campus Pelotas faz 80 anos mesmo esse ano, e vai ter, com certeza, várias comemorações acontecendo aí, né? Então, vai ser muito bom, vai ser festa, além de coisas culturais também, né? O pessoal está planejando algumas coisas bem bacanas aí, né? Mas é muito bom estar ouvindo vocês. Eu vejo assim as participações de ex-alunos, de colegas, né, que fazem comentários, porque o nosso objetivo é exatamente esse, né, meu, do Chico, é que a gente traga à tona as histórias de vida das pessoas, que a gente não tem, a gente sabe superficialmente alguma coisa, mas as vivências, de onde vieram, os perrengues que por um acaso passaram, ou algumas situações de vida, de trabalho, ou até a opinião sobre alguma determinada coisa, é importante saber, né, para a gente se conhecer, para a sociedade nos conhecer e verificar o quanto nossos servidores eles têm assim interesse e responsabilidade sobre o trabalho na educação. Mas aí ainda tem mais algum tempo. Não sei, Janete, se tu quer contar alguma coisa mais lá de Charqueadas, tu é uma das primeiras professoras que foi para lá também. O Jorge, meu irmão, devia trabalhar lá contigo, né? Nessa época. Enfim, não sei se tu tem alguma coisa para contar de lá ainda que seja relevante. Sim, o Jorge, nós chamávamos ele lá do apelido carinhoso de Jorjão, né? Mas muito bom, às vezes a gente ia. Uma vez nós fomos tomar café na casa dele, a esposa dele, que é um amor, a Regina, aí nos recepcionou muito bem. Nós éramos 3 colegas que eram daqui de Pelotas, que nós íamos e voltávamos. A professora Lilian, de Sociologia, e a professora Carla Gastou, que hoje é professora do curso de Museologia na UFPEL. Então, a gente ia e voltava, a gente pegava carona com o professor Milton e tal. Então, assim, a gente fazia, às vezes, caminhada de tardezinha, todo mundo, inventava no início, que a gente estava longe da família, então era quem nós tínhamos, eram os colegas, né? Então, assim, a gente assim, teve muitos eventos que foi a Mostra Tech lá, né? A Mostra Tech. Eu troquei o nome. A Mostra... Eu esqueci do nome. A Mocitec. Mocitec. Isso, a Mostra Tech é nos Liberato Salzano. Sabe como é que é? A gente começa a ficar velho e começa a trocar as coisas. Isso. Bom, aí o que acontece? A nossa Mocitec, aquilo assim, motivou. A gente, assim, ó, tu tinha que fazer 32 horas, tu fazia 50, porque tu estava lá e tu corria com aqueles alunos para fazer projeto, e aqueles alunos querendo fazer para mostrar na feira, porque os 3 melhores projetos iam para a Mostra Tech, no Liberato Salzano, que é uma mostra internacional, né, de tecnologia.
E então, assim, às vezes, na última que eu fui tinha 22 países, então era muito assim, o pessoal queria apresentar alguma coisa, aquela gurizada, uma vontade de fazer projeto, vinham fora do horário, os pais vinham buscar, os pais levar, e nós fazendo projeto, e para apresentar, né, na Mocitec. Então, uma coisa assim muito legal de charqueadas que eu aprendi com charqueadas, que foi esses projetos. Esses projetos motivam os alunos, vocês não têm noção o quanto. Eles adoram ir para feiras, tanto é que o pessoal do Óculos Mouse, né, conseguiu, foi premiado e foi para os Estados Unidos, né? O pessoal lá do Óculos Mouse, né, eu lembro do Márcio, do Felipe Dozanã, do Clebinho, que até estava fazendo engenharia aqui, e do outro menino, Alexandre. Então, assim, correu o mundo, né? Não foi o Brasil, foi o mundo esse projeto deles, do Óculos Mouse, né? Para pessoas com necessidades especiais. Então, isso aí, charqueadas, pequenininha, né? Começando com muita dificuldade, a gente conseguia algumas ajudas das empresas, os alunos traziam alguma coisa, nós também colaborávamos, né, com coisas, e a gente conseguiu fazer tanta coisa, né? Então, assim, isso era uma motivação muito grande, e era uma união muito grande no início, né, com esses projetos. Nós juntava lá o professor de física, o professor da mecânica, no caso que era eu, aí o professor da eletricidade, aí se juntava o pessoal da informática para fazer, e quando via, estava o projeto, saiu o projeto, conseguiu ir para as feiras. Então, isso era uma felicidade, né? Eu participei de alguns projetos lá, muito bons, assim, então isso é muito bom, né? Isso era bom da escola pequena, tu tinha o tempo também, mais tempo um pouco para isso, né? Que a gente também estava lá, a gente tinha que encher o tempo. Noites que eu não tinha aula, eu ia para lá fazer os projetos, porque eu estava longe de casa, quanto mais tempo eu ficava, senão eu ficava sozinha, né? E os colegas também. Então, a gente também tinha mais tempo, né? Mas não é isso também. A gente pode fazer projeto mesmo a gente não tendo tanto tempo. Então, isso de charqueadas foi muito bom e eu acho que isso é uma coisa que não pode se perder, né? A gente tem que continuar com esses projetos, indo em feiras, mostrar que a gente trabalha, mostrar que a ciência é importante, mostrar que o curso técnico, eu falo isso porque eu dou aula no curso técnico, o curso técnico tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa que eles podem fazer, né? E mostrar para o curso superior, que não é só o superior, o técnico também, embora o superior também é importante, também tem que pesquisar, também tem que ir a feiras, mas o curso técnico também tem que fazer isso. Era isso, Clóvis, que eu queria acrescentar, porque Janete. E a filha da Janete também foi minha aluna, uma excelente aluna, né, a Lalesca, que ela falou que já tem 27 anos, né? Ela foi nossa aluna de formação pedagógica, foi representante discente no colegiado, né, por muito tempo. É uma rica filha. Eu acho que a gente pode sentir orgulho, a gente se sente feliz quando os nossos filhos se realizam. O Clóvis também tem a filha, não fui professora da filha do Clóvis, mas ela também fez a escola, né, e era uma excelente estudante, né? Mas, Clóvis, tem mais alguma coisa para colocar? Não sei. A gente fica pensando algumas coisas que escaparam, assim, né? E eu, voltando lá ao período de aluno, talvez uma das coisas mais importantes, assim, que a gente tenha feito em termos de grupo, né, de turma, eram realmente aqueles momentos de estudo, né, que a gente já se referiu aqui. E aí eu estava lembrando do seguinte, ó, daquele grupo lá nosso que estudávamos juntos, que nos reuníamos lá para estudar, saíram 4 professores, né? Saíram 4 professores, né? O Márcio Tim, né, nosso colega ali da mecânica, era nosso colega de aula também, né? A Janete, eu e o Pedro Hernandes, que iniciou a trajetória dele aqui, né, e aí acabou indo para Sapucaia, né? E ainda algum outro colega que a gente, por acaso, não tenha tido mais contato, que também pode ter ido para a carreira docente, né? Mas eu vejo aquele... Para a gente situar assim, alguns pontos mais relevantes, eu vejo esse da nossa dedicação ao estudo assim, e do trabalho em equipe, né?
trabalho em equipe. E eu estou falando isso porque, até repetindo um pouquinho, porque a gente vê muita falta disso hoje no nosso estudante, né? A gente vê muita falta disso no nosso estudante. Essa disposição para se ajudar e para vencer os obstáculos que a gente tem, né? E a vida de estudante não vai ser fácil, né? A gente tem que baixar a cabeça realmente, tem que focar naquilo que é o objetivo, né? E às vezes a gente vê hoje o pessoal fugindo um pouquinho dessa questão de realmente pegar no estudo e seguir em frente e vencer as dificuldades, assim. E aquele período me parece que foi assim um dos que mais nos auxiliou, né, a conseguir chegar na formação do curso técnico e conseguir chegar aí a ser professor e hoje estarmos aqui na Janete. Então, era isso aí que eu queria reforçar pelo menos da minha parte, assim, da nossa trajetória lá. O Chico já caiu 2 tombos hoje, acho que ele daqui a pouco vai sair machucado. É verdade, agora voltei. Vocês estão me ouvindo, não? Por 2 vezes aqui deu problema com a minha internet. Eu não sei, não acompanhei, tu tinha terminado de falar, Clóvis? Mas então, né, a gente já está se aproximando aí das 19h30, né, que é o nosso tempo aí, 1h30 de entrevista, né? Então eu já vou me despedindo, né, agradecendo a vocês dois, né, por terem aceito o nosso convite, terem, né, colocado aí as trajetórias de vocês para nós aí. Mais uma vez é uma grata satisfação toda sexta-feira, né, que eu e a Janete aqui, nós ficamos telespectadores também, né? Ficamos conhecendo um pouco mais dos nossos colegas, né? Só para dizer para a Janete, né, que eu também dei aula na eletromecânica, né? Porque até a segunda metade dos anos 80 as coordenadorias eram comuns, né? Eletrotécnica e eletromecânica. Então os professores eram comuns aos 2 cursos, né? Eu cheguei a dar aula. Então nós os 4 aqui a gente já deu aula na eletromecânica, né? E aí, como a gente já está quase no final, aí eu vou fazer a última pergunta, né? Se vocês tiverem mais alguma coisa para nos contar, aí vocês podem aproveitar esse tempo que a gente tem, né? E a última pergunta, até vocês já falaram um pouco dela, né? Que é o que a instituição, né, hoje IFSU representa na vida de vocês. Pode começar, Janete. Olha, eu acho que eu já falei, né, que a instituição, eu estou desde os 17 anos lá no IFE, aí eu fiquei longe do IFE, eu voltei em 93, me formei em 90, fiquei 2 anos longe do IFE, tá? E depois eu voltei como administrativa, aí eu fiquei até, né, eu assumi como professora em 2007, eu fiquei longe do campus Pelotas, mas eu estava no campus Charqueadas, então eu estava no IFE, né? Então, faz parte da minha vida, é muito importante para mim. Que bom que os meus colegas disseram, vamos fazer o vestibular para o IFE. E eu digo, vamos, não estudei nada, mas vou lá fazer. Porque foi uma coisa que resolveu assim, porque eu não pretendia, porque eu achava que tinha que estudar muito para fazer aquele vestibular. E realmente tinha. Mas eu acredito que às vezes o destino dá uma colaborada na tua vida, porque eu consegui passar, né? E entrei, não era que eu sabia mais que ninguém, era porque era para ser para mim, né? Acho que eu tinha uma vontade. E eu não fui para o IFE para fazer mecânica, eu fui para fazer eletrônica, Clóvis. Só que eu olhei aquelas pecinhas desse tamanho, aquelas máquinas enormes, de não, essas pecinhas são muito pequenas, eu vou acabar perdendo tudo. Eu vou para o curso de mecânica, as máquinas são maiores, tudo é maior. Ah, então, gente, que coisa boa saber disso também na Janete. Olha só, tu não ia para mecânica e acabou
conhecendo o curso lá e chegando, né? Mas, assim, ó, se a escola tem um papel, e eu penso que tem esse papel, de transformar as pessoas e de transformar a sociedade, porque no momento que transforma as pessoas para melhor, a gente, enquanto sociedade, também vai melhorar. Eu sou um exemplo disso. Né? Eu sou um exemplo disso, porque de onde eu vim, né, chegar até a escola foi uma situação quase que única, assim. Se a gente pegar lá do início que eu comentei, da escolinha lá de fora, onde eu estudei. Né? Porque, em geral, qual era a perspectiva que nós tínhamos lá, naquela época? Trabalhar na granja. Né? Isso era o que os nossos pais faziam. Né? E aí eu tenho um agradecimento, assim, no sentido do meu pai e da minha mãe sempre me incentivarem muito. Sempre me incentivarem muito. O meu pai era uma pessoa que só sabia assinar o nome dele. Né? A Janete conheceu ele, né? Tu também conheceu ele, né, Janete Vieira? Não chegou a conhecer? Conheci, sim. Lá da época que a gente era aluno, assim. E ele era uma pessoa que mal assinava o nome, né? Mas tanto ele quanto a minha mãe, a questão de me motivar para estudar e ir adiante, não ficar naquela condição, né? E aí a oportunidade de estudar na época ETFPEL, né, foi a transformação. Então, se a escola tem esse papel, e eu acredito que ela tem, e eu sou um exemplo disso. Então, ela tem uma importância fundamental. Se eu estou hoje na condição que a gente chegou de professor, com a gente não tem um salário milionário, mas a gente também não pode se queixar, né? Graças a esse curso e a essa instituição, né? Então, tudo que a gente conseguiu, inclusive a minha esposa eu conheci na instituição, né? Então, tudo hoje na minha vida se resume ao IFSUM, né? Tem um papel fundamental, assim, tem um papel fundamental pelo qual eu tenho uma gratidão imensa, assim, e que eu tento passar para os meus alunos no sentido assim, ó, essa oportunidade que vocês têm hoje, ela tem que ser muito bem agarrada, porque ela, se bem aproveitada, ela transforma a nossa vida. Ela transforma a nossa vida. Então, essa minha relação, assim, e o papel da instituição na minha vida é decisivo, assim, é determinante para conhecer ou seja, eu sou aquele guri que saiu lá de fora, do meio do mato, né? E o mundo se abriu a partir da instituição IFSUM, né? Então, é só isso. É só isso, né? Então, é impressionante, é fabuloso, assim. Tudo isso. Clóvis, eu queria só que tu dissesse quais as disciplinas que tu trabalhas hoje na escola, e depois a Janete também queria só que dissesse quais as disciplinas que tu trabalha lá na eletromecânica. Então, lá na mecânica, disciplinas práticas, fundição e retificação, e desenho técnico, que é a disciplina teórica. Né? Desenho técnico, na Janete, que tanto nos atormentou na época que nós ingressamos, e depois nem falamos nele, né? Professor Abelardo. Mas essas são as disciplinas, aprendemos muito com ele, né? Eu ministro as disciplinas de solda,
que é fabricação 1, fabricação 2, que é torno, né, torneamento, fabricação 3, que é fresa, também metrologia, né, materiais, não estou dando aula agora, mas materiais, e também já dei aula de fundamentos hidráulicos e pneumáticos também, que agora faz tempo que eu não dou, mas já dei os fundamentos. Então, essas disciplinas todas aí. No momento, agora é mais as práticas, né? Esse semestre eu estou mais com as práticas, fabricações. Então, eu pedi até para vocês dizerem, né? O Clóvis eu até sabia qual era a disciplina, mas para deixar aqui registrado. E na semana que a gente comemora aí o Dia Internacional da Mulher, para dizer que a mulher ela pode estar onde ela quiser, né? A Janete Vieira é uma representante da mulher no mundo do trabalho, que é nessa área de botar a mão na massa, a parte de solda, que é uma parte que muitos professores arrepiam, a Janete está lá na frente, né? Torno, fresa, olha, toda essa gama de conhecimentos para uma mesma pessoa ministrar aula, então está de parabéns, né, lá. O Clóvis é um grande professor ali da mecânica, né, que é o esteio ali da fundição, né, há muito tempo, e também na retífica, e desenho também, né, Clóvis? O Abelardo deixou um bom representante aí na instituição. Então, parabenizando a trajetória de vida de vocês e a vida de vocês como servidores públicos e professores, né, do então agora IFSU, mas que é a mesma Escola Técnica, Cefet, IFSU não importa a sigla, né, são uma continuidade de um trabalho, de uma educação técnica que vem aí ao longo de 80 anos, que vai fazer o campus agora em outubro. Então, muito obrigada a vocês pela participação aqui no nosso projeto, na nossa live, pelas memórias que vocês contaram, por tudo isso, né? A gente quer agradecer também a vocês e também a quem esteve conosco, trazendo alguma contribuição, e quem ainda vai vir assistir essas lives no final de semana. Tem muita gente que não consegue nesse horário, mas no final de semana sempre tem aqueles que dão a espiadinha. Nós temos pessoas que nos assistem, inclusive de fora do país, tem muita gente aqui que quer saber um pouco das trajetórias, né, dos nossos servidores. Então, muito obrigada, e a gente vai anunciar, então, quem é que vai estar aqui na semana que vem. Teremos 2 mulheres da área de linguagens, uma do Campus Pelotas, uma do KVG. Então, a Daniele Veiras, que é daqui da parte de linguagens aqui do Campus Pelotas, e a Andréia Walt, que é lá do KVG, né, do Campus Pelotas Visconde da Graça. Então, semana que vem, nossa conversa com elas. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado, um abraço a todos e obrigado pela oportunidade, Janete Brongari e a Janete Vieira por estar conosco aí nessa conversa. Um abraço.